Voltando na parte do diário mágico, você disse ali sobre a perspectiva de anotação e tal, e sobre a perspectiva de efetividade dos trabalhos que são feitos, porque, vamos supor, voltando, vamos falar de a pessoa, ela quis fazer ali uma magia pra saúde dela. Uhum. Ela fez essa magia pra saúde e tal, deu certo, super certo, de uma forma ali, tradicional, como você disse, uma forma que tá pra todo mundo ver. Uhum. E a outra pessoa já inventou um outro método e fez a mesma magia pra saúde também, porém ela conseguiu o resultado mais rápido. Você também analisa esse tipo de situação nessas anotações que o pessoal tem e tal? Sim, principalmente porque eu entendo que a comunicação universal, o plano de fundo, é energia. Então, se a pessoa ela vai fazer um ritual tradicional, mas às vezes ela vai trabalhar com Daimon e ela, né, não tem assim um plano de fundo simbólico bem estruturado, às vezes ela vai acessar certas qualidades de energia que não comungam com esse simbolismo interno dela. Então, às vezes, você tá fazendo o beabá tradicional como manda, né, os papéis, né, como manda a tradição. Mas a sua matriz energética não comunga com aquilo dali. Meio da merda. Né? Então, o que vai... No sentido que você fala o quê? A pessoa fica meio piruta das ideias? É como água e óleo. Não se mistura. Vai criar algum tipo de desequilíbrio. Tá. Entende? Então, você vai ter indivíduos que eles vão ter um caminho espiritual muito explícito. Vocês devem ter ouvido aqui, dos convidados de vocês, histórias de pessoas que elas foram... eu fui chamado pra Umbanda, eu fui chamado pra Quimbanda. A maioria, às vezes... Mas tem outras pessoas que não, que elas conseguem passar por várias e várias tradições, não porque elas estão perdidas, mas porque elas não têm um compromisso, vou usar essa palavra, tá? Kármico, tão bem delineado, que elas têm a possibilidade de aprender um pouco em cada uma dessas tradições e criar coerência a partir disso aí. Uhum. E aí, a grande diferença se você tá dentro de uma tradição muito específica e muito fundamentalista, você não vai conseguir fazer tanto improviso. Faz sentido? Faz pra caramba. Faz. É interessante você, quando a gente fala sobre isso, porque tem gente que é muito... É defensora assídua da forma tradicional de fazer as coisas. Né? E não mudar. E, poxa, dentro da própria magia solomônica, tem coisas que, se tornam inviáveis para uma população de classe... Eu tô nem falando classe baixa, sim. Classe média mesmo já se torna inviável. Sim, sim. Né? Como as baquetas com caro, bibi, cinto de pele de leão. Como foi o rapaz que veio? É cinto de... Pele de leão. Pele de leão. Como foi o que veio aqui que falou? Foi o Henrique Monteiro. Falou que gastou uma graninha. Ah, sim, então, tá ligado. E naquela ocasião ele até deu uma boa arrebentada na Golden Dawn. Aham. Porque ela acabou meio que... Vamos dizer... Profanando. Mas não vou falar profanando. Mas ela adaptou da maneira dela. Sim. Entendeu? Sim. E na cabeça dele isso não funciona. Né? O ponto é que o que a gente entende como tradicional hoje também são adaptações de ritos de outras pessoas. Porque, de novo, esses grimórios, eles não foi um anjo que desceu do céu e entregou, né, as tábuas de argila para Moisés. Não foi, saca? Foi um grupo de magistas ou um magista específico que era letrado e que tinha um grande conhecimento e que ele resolveu, num grimório, anotar as experiências dele e a forma como ele fazia magia tradicional. Tanto que, hoje, o que a gente entende por Goécia, né, as chaves menores, é um compilado de uma série de arquivos diferentes, né? Então, você tem aí, né, a Goécia do Dr. Hood, né, que é uma outra forma de fazer Goécia, diferente dos primeiros papéis que você lê ali, né, no Museu Britânico. Então, entender que mesmo o que a gente considera como tradição é meramente pressão e empilhamento histórico. Né? Então, o que de fato é tradicional? Neoplatonismo. O que se praticava antes da vinda do Cristo, não sei o que e tal. Então, eu acho assim, eu entendo o ponto, eu acho que é muito legal a gente se ater à tradição como
balizadores de um simbolismo esotérico clássico que vai de alguma forma, né, nos orientar, mas é importante a gente entender o papel, por exemplo, da Golden Dawn dentro da transformação do esoterismo ocidental. Não tem como o sujeito começar a estudar esoterismo ocidental hoje sem passar, no mínimo, pela história da Golden Dawn. Ele pode não estudar os graus, ele pode não entender, né, o que está sendo proposto ali, mas saber que existiu aquele grupo e que muitas coisas foram criadas a partir daquilo dali é importantíssimo, né? Eu venho hoje estudando um pouquinho de teosofia, que é uma parada que a galera não fala. Por quê? Porque o movimento teosófico hoje no Brasil, ele não é um movimento magístico. Eles nem têm essa pretensão de ser ocultismo. Apesar da Helena Blavatsky ser uma grande ocultista e ser reverenciada por outros grandes ocultistas. Mas, quando você vai ver a história da Blavatsky, ela estudou hermetismo clássico. Ela teve contato com o martinismo. Ela teve contato com uma série de sistemas e tradições que hoje a sociedade teosófica vira a cara e não quer saber disso. Então, se a fundadora de uma escola iniciática estudou algumas fontes e isso não é passado para frente, ou ela refinou e sintetizou aquilo dali e fez uma outra proposta, e aí o propósito dela foi diferente, ela só estudou para criar uma outra coisa, mas é importante entender que ela também está inserida dentro dessa, vamos dizer assim, dessa tradição perene, dessa linha de ensinamentos que vem ao longo dos séculos. Então, você vai vendo uma mesma cadeia de ensinos que ela vai se segmentando em escolas diferentes. E aí, se a gente fica falando assim, isso não é tradicional, esse fulano tá errado, ciclano tá errado, então, é isso. Ninguém tá certo. Só eu tô certo porque eu entendo o tradicional. Bota fé. Não adianta. Tudo foi criado por alguém aqui, pô. Sim. Né? E assim, até hoje a gente tem coisa que tá sendo criada aí. Nada. Imagina os dinossauros fazendo magia. Tá ligado? A gente copia deles. Reptiliano. Tá ligado? Que eu já perdi até a linha de raciocínio. Bom, alguém fez alguma coisa. Tanto que você falou de teosofia, eu lembrei que a gente trouxe uma oportunidade que a gente acho que nem tava preparado pra receber. Tá. Eu digo, até em relação a entender o mínimo do conteúdo que a gente trouxe 2 vezes. O Cassiano Camilo Compostela. Pode crer, legal demais. Até que te convida ali de novo, porque é um cara que fala, é verdade. É muito bom naquilo. Manja muito. E eu posso te falar, não lembro porra nenhuma de filosofia. Né? Eu só lembro da Blavatsky mesmo. De resto, cacete nenhum. Sim, mas esse entendimento, né, de que essa linha ela vai se ramificando, chega no momento do desenvolvimento magístico e espiritual do indivíduo que ele não consegue mais aprender matérias novas com livros. A espiritualidade, ela é uma... Ela é mais extraordinária do que a ficção científica. Então, muitas vezes, a ficção populariza conceitos que os esotéricos e místicos já vêm trabalhando. Então, quando você pensa assim, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, né? Aí você vai falar de multiverso, você vai falar de viagem no tempo, você vai falar, né, de uma série de outros conceitos que, né, no primeiro momento é uma operação filosófica. Mas, se você está dentro de uma ordem esotérica e iniciática por tempo suficiente, você consegue ver pessoas que elas vivenciam experiências muito estranhas e que de alguma forma vão ser mais palatáveis para uma população que já viu aquilo dali na tela do cinema ou que leu aquilo dali em linhas de literatura. Então eu entendo que a arte, né, principalmente a arte mainstream, ela cumpre um papel muito grande de educar as possibilidades do indivíduo para ele conseguir compreender que o esoterismo ele é muito mais amplo que aquilo dali. E que quando a gente extrapola, né, os assuntos que eles estão né, dispostos dentro da literatura, dentro dos autores clássicos, a gente começa a ver que sei lá, Star Wars não tá tão distante assim da realidade. É isso, cara, é interessante o fato da gente assistir às vezes muitas das coisas, e quando a gente acaba se aprofundando nesses temas que são relacionados à espiritualidade, ao ocultismo, e a gente vai vendo que tem muita coisa similar. Sim. Né? Sim. A gente fala, porra, então quando a gente assistia aquilo e achava, caralho, o cara pra fazer isso devia estar numa piração. Não, ele tinha fundamento em algum lugar.
pra ter feito aquilo. E aí você fica pensando assim, putz, isso foi ideia daquela pessoa, daquele roteirista, ou ele teve outros consultores, Ou né? tinha tomado alguma coisa, bebido, fumado. Aí você começa a procurar saber se ele já contou em algum lugar qual foi, de onde surgiu essa ideia, né? Isso, e quem são as pessoas que estão ali pra conseguir dar coerência pra manifestação daquela ideia, né? Você veio verdade. só do plano da imaginação, como aquilo dele se manifestou daquela forma, né? Eu acho que isso é muito doido.